E uma iniciativa em Cubatão está dando mais dignidade a moradores em situação de rua. O Centro Pop atende cerca de 30 pessoas por dia. E além de abrigo com alimentação, o trabalho inclui apoio psicológico e social. O objetivo é que as pessoas atendidas consigam resgatar seus vínculos e a oportunidade de recomeçar. É um carinho para eles, né? Um almoço especial de Natal, mas assim, a gente tenta no dia a dia também dar um cardápio especial para eles. Eles já chegam aqui com a questão da rua, o psicológico afetado, a gente sabe que os vínculos já estão rompidos, então a gente faz um trabalho de equipe aqui para restaurar esses vínculos, dar oportunidade para eles. Todos eles têm profissão e a gente valoriza isso. E é esse um pouquinho que a gente quer mostrar, tanto com as pinturas deles, com o jardim, todo o trabalho que eles têm feito aqui com a gente para desenvolver eles. E assim, mostrar para a sociedade que eles não são invisíveis. São pessoas, estão aqui e a gente precisa ajudar, não só como poder público, mas como sociedade. A obra retratada remete a um tema bem brasileiro, onde vemos um pescador com uma rede feita de material aparentemente de palha ou outra fibra natural, sentado em uma pedra e curvando sentindo as águas. Ao fundo temos casas pequenas e simples que introduz a ideia do vilarejo da comunidade do pescador. O que nos remete que aquele homem busca o sustento de sua família diariamente, como humildade e muito trabalho. Assim vemos assistidos pelo Centro Pop, que buscam por meio da reciclagem o meio de manter a sua sobrevivência e sustento. Com a utilização dos instrumentos de comunicação visual, oralidade e da gesticulação, a técnica da contação de histórias se faz presente no nosso cotidiano, não somente como ferramenta que a arte utiliza para educar, mas também como meio de transmitir costumes e culturas diferentes, interagir em diferentes povos e contextualizar o conhecimento. O objetivo deste projeto é despertar a atenção e o interesse pela leitura e também como que isso se relaciona com a nossa história do cotidiano. Quando nós estudamos a obra, nós conhecemos e apreciamos os elementos que constituem todas as obras de Tarsila do Amaral, mais precisamente o pescador. Desenvolver o hábito da observação e apreciação, atentando também para os detalhes, tal como cor, forma, texturas, tudo que complementa aquela obra. Pesquisar e debater sobre a vida e a obra da artista. E também estimular a criatividade e a imaginação das pessoas ouvintes dessa história. É muito importante identificar as histórias do público-alvo, os meios de sobreviver, as políticas públicas, cultura, costumes, rotinas diárias e os desafios que eles passam ao longo desse dia e também de suas vidas. Ressaltando-se que é importante contar a história dos envolvidos de forma que condiz e se relacione com o cotidiano e com a obra O Pescador, de forma plena e estruturada dentro de um ambiente não formal. E por último, o nosso último objetivo é conduzir os referenciados a participar ativamente da contação de história. Deixar um ambiente participativo, reforçando os pontos positivos, o profissionalismo e a cultura que faz parte da essência de todos eles, de toda a vida de cada um deles. Com a proposta da contação de histórias atrelada e envolvida com a educação em espaços não formais, foi pensado apresentar uma obra chamada O Pescador, da renomada pintora Tarsila do Amaral, aos assistidos do Centro Pop, situado na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo.
não somente apresentar uma obra de arte, mas trazer para a realidade dos ouvintes do Centro Pop, mostrando que o personagem central do quadro, que é o pescador, pode ser um catador de reciclagem, assim como a maioria deles. Quando nós estamos nos preparando para contar uma história, partindo do princípio que contar história é uma arte, porque envolve muitos mecanismos, muitas técnicas para prender a atenção de quem está ouvindo. Precisa encantar, brilhar os olhos de quem está escutando aquela história. E para isso, o educador precisa estar preparado e utilizando de técnicas apropriadas para todos os tipos de ouvinte. E utilizar recursos, espaço, tempo que possa melhorar o ambiente e melhorar as necessidades de quem está ouvindo aquela história. É sempre muito importante o educador prestar atenção para que a história seja realmente relevante e que as pessoas se envolvam nela. O educador precisa considerar aspectos como não ter vícios de vocabulário, não repetir a palavra sempre, ser criativo, olhar através daquela história. Utilizar a expressão corporal, facial, a entonação da voz, a criatividade e a imaginação. Porque para o momento da contação de histórias, o ambiente onde o evento será realizado deve ser analisado com cautela. Se ocorrer em local aberto, deve haver sombra, não ter ruídos. Por exemplo, em fechado, ser amplo, arejado. Mas o importante de tudo isso, dessa preparação, é o conforto, a tranquilidade e o silêncio que fazem com que a pessoa fique concentrada. Olá, somos o grupo 2N3 do curso de Pedagogia do Polo de Cubatão da Univesp. Estamos aqui no Centro Pop de Cubatão para fazer a contação de história da obra O Pescador de Tarsila do Amaral. Vamos trazer a realidade aos moradores em situação de rua de acordo com a obra da artista. Acompanhe a gente. Compreender que como a contação de história pode transformar a imaginação e fazer os ouvintes se ver naquele cenário, que por mais que seja vivido, não se tinha dimensão da riqueza de conteúdo, experiência e informação em seu cotidiano. Transmitia com os seus olhares distantes e pés cansados percorrendo seu caminhar. Este projeto teve por objetivo demonstrar como a condução da contação de histórias é de suma importância para o desenvolvimento humano, não somente no campo intelectual, mas como cidadão e no reconhecimento de suas capacidades, saberes, competências e habilidades. Observando e respeitando a cada detalhe da história dos referenciados do Centro Pop e fazendo o elo com a obra O Pescador, de Tarsila do Amaral. Apresentamos algumas formas para incentivar o público-alvo no desempenho e nas suas atividades diárias durante e no decorrer da contação de história, de forma positiva, estruturada no objetivo a ser retratado.